Airbus A380 está morto. Pelo menos é isso que o mundo da aviação decidiu quando a Airbus encerrou a produção em 2021. Mas uma companhia aérea não recebeu esse recado. A Emirates, maior operadora mundial do A380, não está só mantendo suas aeronaves ativas, eles estão aumentando a frota. Atualmente operam 96 A380 em atividade. Mas até o fim de 2026 querem chegar a 110 aviões, quase o pico histórico deles. Quase. Eles estão reformando as aeronaves, instalando Wi-Fi Starlink, atualizando as cabines, preparando para voar com eles até bem depois de 2040. Enquanto isso, outras companhias, Lufthansa, British Airways, Qantas, reativaram discretamente seus A380, não por nostalgia, mas por necessidade. Porque a escassez de slots só piora, não melhora. Justamente o problema que o A380 foi feito para resolver. Então, se o resto do mundo abandonou o Super Jumbo, por que a Emirates está apostando pesado nele? Por que estão investindo bilhões em um modelo que todo mundo abandonou? Vamos começar pelos números, porque são impressionantes. A Emirates já teve 123 A380s. Isso é quase metade de todos os A380 já construídos. Atualmente, entre 95 e 96 estão voando. Outros 24 a 25 estão armazenados ou passando por manutenção pesada. Até o final de 2026, a Emirates planeja ter até 110 ativos. Nenhuma outra companhia chega perto. O A380 foi um fracasso para a Airbus. Para a Emirates, ele gera uma receita enorme em rotas principais. A British Airways tem 12, a Lufthansa 8, a Singapore Airlines 12, a Qantas 10, a Korean Air 10, a ANA tem só 3. Só a Emirates controla mais capacidade de A380 do que o resto do mundo todo junto. No final de 2025, a frota de A380 da Emirates parecia assim: 123 que teve, 93 ativos, 23 armazenados, 7 desmontados ou aposentados. Isso não é dominação de mercado, é monopólio na operação dos Super Jumbos. Mas a Emirates não está só segurando essas aeronaves, está crescendo a frota ativa. E para entender o porquê, temos que ver o que expansão realmente significa depois que a Airbus parou de fabricar A380 há 4 anos. Então, o que realmente significa expandir a frota de A380 quando novas aeronaves não existem? A Emirates está fazendo algo mais inteligente do que comprar aviões novos. Está tirando 16 A380s do armazenamento de longo prazo para colocá-los de volta em serviço. Eles não são peças de museu. São aeronaves geradoras de receita que ficaram paradas durante a pandemia e nunca voltaram a voar. Para fazer isso funcionar, a Emirates estendeu seu contrato de suporte aos motores com a Rolls-Royce até a década de 2040. Eles estão até construindo uma nova instalação interna de motores em Dubai para cuidar da manutenção por conta própria. Além das reativações, a Emirates comprometeu 5 bilhões de dólares para reformar 219 aeronaves, 110 A380s e 109 Boeing 777s. Esse programa de 5 bilhões de dólares cobre todas essas aeronaves. Cada A380 passa cerca de 22 dias no hangar, permitindo que a Emirates renove várias aeronaves ao ano. Esse nível de integração vertical oferece controle total sobre qualidade, prazos e custos. As atualizações tecnológicas são onde as coisas ficam interessantes. O Wi-Fi Starlink vai ser instalado em toda a frota de A380 a partir do começo de 2026, conectando a internet de alta velocidade mesmo a 11.500 metros de altitude. Também está sendo instalado o sistema Astrova da Panasonic, com telas 4K OLED, carregadores USB-C em todos os assentos e outras comodidades. Além disso, as cabines são preparadas para o futuro, a mesma classe executiva que os A350 têm, mantendo a consistência da marca. Depois tem a nova classe executiva,
60 A380s receberão os assentos S-Lounge da Safran, os mesmos que vão nos A350 da Emirates. Eles não são revolucionários, mas não precisam ser. O efeito icônico do A380 dá conta do recado. As pessoas escolhem a Emirates pelo próprio A380. A reforma do A380 dá à Emirates uma frota praticamente nova para a década de 2030. O retorno sobre o investimento é enorme, mas as reformas e reativações são só parte da história. A Emirates não está apenas reativando aviões armazenados, ela está comprando aeronaves que antes alugava de locadoras. Em 2025, a Emirates comprou 4 A380s da Doric Nimrod Air 3 por um total de 180 milhões de dólares, ou seja, 45 milhões por avião. Para ter uma ideia, essas aeronaves custavam originalmente 450 milhões cada, sem nenhum desconto. Por 45 milhões para mais de 500 assentos é uma pechincha, menos do que algumas companhias pagam por um único A321neo e muito abaixo do custo por assento de um novo avião bimotor. A Emirates já os alugava, mas agora possui os aviões integralmente. Tem também um acordo com a Stratos. A Stratos, baseada em Mônaco, aceitou vender o MSN 190 para a Emirates quando o contrato de leasing terminar em 2027. É o A6EOO que voa para a Emirates desde 2015. Por que a Emirates está fazendo isso? Controle. Ter esses aviões significa que a Emirates controla toda a linha de retrofit. Ela escolhe quando as aeronaves serão atualizadas, gerencia o fornecimento de peças e define os calendários de manutenção. Nenhuma outra companhia aérea no mundo está comprando A380s usados. Todo mundo está aposentando ou tentando se livrar deles. A Emirates está consolidando o fornecimento global de A380, não está deixando ir os aviões que alugou. A Emirates elimina qualquer chance de outra companhia reconstruir uma capacidade séria de A380, um verdadeiro movimento de monopólio. Isso não é apenas preservação, é uma aquisição estratégica. Mas fica a pergunta, por que agora? Porque a Emirates aposta bilhões em aviões que o resto do setor abandonou. São 4 os motivos, e o primeiro explica tudo. As restrições de slots estão piorando e isso está movendo tudo. Heathrow, Frankfurt, Amsterdã, Paris. As companhias aéreas não conseguem adicionar mais voos. Os slots estão no limite. Se você não pode aumentar a frequência, aumenta o tamanho da aeronave. E o A380 leva mais passageiros por slot do que qualquer outro avião no mundo. Em Heathrow, a Emirates opera 6 voos diários de A380 para Dubai. São mais de 2.900 passageiros por dia em uma só direção. Um Boeing 787 transporta 296 passageiros numa configuração típica de 2 classes. Você precisaria de 10 voos de 787 para igualar a capacidade de 6 A380, 10 voos para 6 slots. A conta é brutal e favorece o Super Jumbo. Rotas tronco como DXB LHR, DXB SYD, DXB SIN e DXB JFK são insubstituíveis. Trocar um A380 por um widebody menor na DXB LHR significa perder receita ou queimar slots extras que você não tem. A segunda razão só piora: os atrasos do 777X. A Emirates tem 270 Boeing 777X encomendados depois de 65 adicionais no Dubai Airshow. Eles deveriam chegar em 2020, depois em 2025, depois em 2026, agora só em 2027. Sem o 777X, a Emirates enfrenta um enorme déficit de capacidade. O A380 preenche essa lacuna perfeitamente. A terceira razão é pura economia. Por 5 bilhões de dólares, a Emirates vai ganhar 290 aviões A380 e 777-300ER atualizados, com cabines renovadas. Com essas modernizações, a Emirates pode realisticamente operar o A380 até os anos 2040. Isso significa pelo menos mais 15 anos de receita de um avião que deveria estar obsoleto. E finalmente,
a trajetória de crescimento de Dubai exige isso. O Dubai World Central, Al Maktoum International, está a caminho de ser o maior aeroporto do mundo. Para dominar o tráfego de conexão nessa escala, a Emirates precisa de aviões de alta capacidade agora. O A380 traz uma escala imediata que nenhum outro avião consegue igualar. Até o DWC estar totalmente operacional e a rede ser reoptimizada, o A380 é a única maneira da Emirates aumentar o número de passageiros nos limitados slots do DXB. Mas será que todas essas razões realmente viram lucro? O A380 tem a maior cabine de classe executiva da frota da Emirates. Em muitas rotas, só as cabines premium já garantem o lucro do voo. As configurações do A380 da Emirates variam de 468 assentos em layout de 4 classes até 615 assentos em 2 classes. Isso representa um custo por assento menor do que o 777 ou o A350 equivalentes, especialmente em rotas com alta demanda e horários restritos. Pense no modelo de hub da Emirates. Reino Unido, Europa, Austrália. São exatamente esses os mercados onde o A380 se destaca. Grande volume de passageiros, slots limitados e forte demanda por cabines premium. Nas rotas principais do A380, os fatores de ocupação atingem 85 a 90% ou mais, com as cabines premium esgotando nos picos. Só os assentos premium já fazem o voo lucrativo. O programa de retrofit estende a vida da aeronave sem exigir um grande gasto de capital. 5 bilhões de dólares para 290 jatos, contra algo como 20 bilhões para 40 widebodies novos. Mesmo que o A380 fique atrás do 777 na carga, os assentos extras premium e econômicos compensam isso nas rotas principais da Emirates. Mas não é isento de riscos. Regras mais rígidas de ruído e emissões, uma desaceleração global afetando voos de 500 assentos ou falta de peças podem prejudicar, apesar da ampliação da capacidade local de manutenção. O tamanho do A380 permite à Emirates oferecer mais assentos premium por voo do que qualquer concorrente, e esses assentos têm um rendimento maior que a classe econômica. Muitos viajantes até mudam datas ou rotas só para pegar um A380. Para eles, voar Emirates frequentemente significa o super jumbo. Esse prestígio impulsiona o turismo, os hotéis e a imagem de playground global de Dubai, valor que não aparece nas contas da aeronave, mas compensa muito. Mas existe uma narrativa circulando que precisa ser esclarecida. Vamos falar direto porque tem um boato rolando de que a Emirates está aposentando os A380. Eles não estão. Dos 123 A380 que a Emirates possui, veja a real. 123 próprios, 95 a 96 em operação hoje, 25 a 28 guardados, 15 ou mais sendo reativados. Apenas cerca de 7 realmente aposentados ou desmontados. Até o fim de 2026, a Emirates vai operar até 110 A380, mais do que em qualquer momento após 2020, mais do que o resto do mundo todo junto. Alguns aviões guardados vão virar fonte de peças para manter a frota voando até os anos 2040. Isso não é uma fase de aposentadoria, é uma fase de expansão. Essa diferença importa porque indica onde a Emirates vê o futuro da aviação de longa distância, pelo menos até o final desta década e bem além. Mas a Emirates sabe que o A380 não vai voar para sempre, então o que vem depois? A Emirates já está de olho no que vai substituir o Super Jumbo. E nenhuma das opções existe de verdade ainda. Primeiro tem o Boeing 777-10. Seria uma versão esticada do 7779, com capacidade para algo entre 450 a 480 assentos. É a coisa mais próxima de um substituto para o A380, mas com 2 motores. Mas isso é só na teoria. A Boeing ainda não lançou nem confirmou que começou a estudar o projeto. O desempenho na decolagem e nas especificações dos motores são desconhecidos. A Emirates está interessada, mas a aeronave ainda não existe. Depois tem o Airbus A350-2000. Ele levaria de 430 a 450 passageiros. Seria mais eficiente que o 777-10, totalmente feito em compósito com motores Trent XWB.
A Airbus confirmou que poderia estudar o A350-2000 também. Mas a Airbus ainda não confirmou que vai construir. A viabilidade econômica não está garantida sem um cliente inicial forte, e só a Emirates talvez não seja suficiente. E aí tem o sonho do Tim Clark, o A380neo. Ele já apresentou essa ideia para a Airbus várias vezes. A visão dele: operação 25% mais barata, asas mais leves, fuselagem em compósito, motores Rolls-Royce Ultrafan com 25% mais eficiência de combustível que os Trent 900 atuais. Então a expansão do A380 da Emirates serve para ganhar tempo. Simples. Eles sabem que o próximo Super Jumbo só chega lá pelo começo a meados dos anos 2030, no mínimo. Reativar aviões armazenados e reformar a frota atual mantém a capacidade até os novos modelos aparecerem, seja lá o que eles forem. Nos anos 2030, muita gente da frota A380 e 777-300ER vai passar dos 20 anos, então as substituições precisam estar em operação até lá, não só no papel. Se nenhum fabricante lançar algo, a Emirates vai ter um problema. Vamos dar um passo para trás e ver o que a Emirates realmente está fazendo aqui. Nenhuma aeronave substitui o A380 hoje. O 777-9 não consegue, o A350-1000 não consegue, o 787-10 também não. Nada transporta 500 pessoas com nível de conforto premium e flexibilidade operacional da Emirates. Isso não é uma crítica a essas aeronaves, elas são excelentes no que fazem, mas não fazem o que o A380 faz. O modelo de hub de Dubai exige essa escala. Emirates mais Fly Dubai mais Dubai World Central resultam no maior hub de conexão do mundo. O A380 é a âncora disso. O foco é mover a combinação certa de pessoas, passageiros premium conectando-se em Dubai para destinos em 6 continentes. Quando as pessoas pensam no A380, pensam na Emirates. Quando pensam na Emirates, pensam no A380. Essa associação de marca vale bilhões. A Emirates vai operar o A380 por mais tempo que qualquer outra companhia na história. E a próxima geração, seja o 777-10 ou o A350-2000, ainda está a uma década de distância. A era dos Super Jumbos não está acabando, está entrando em um segundo capítulo exclusivo da Emirates. Eles não têm apego sentimental pelo A380, são pragmáticos, dá lucro, resolve problemas, se encaixa na malha aérea, e até surgir algo melhor, é tudo com eles. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?